Olá, esse é mais um programa Qual o Seu Arcano do Momento e hoje eu tenho a alegria de receber a Carolina Rocha, também conhecida como Dandara Suburbana. Oi, Carolina, tudo bem? Olá, como vai? Estamos caminhando, né? Acho que Sim. plenamente bem nesse contexto. Nenhuma e nenhum de nós está, né? Sim. Mas a gente também vai criando estratégias para poder sorrir. Sem dúvida. E a Carolina, para quem não conhece, ela é historiadora, escritora, ativista e, entre outras coisas, ela tem uma pesquisa muito ampla sobre as perseguições que as bruxas sofreram durante toda a história e até hoje, né? E especialmente as bruxas pretas, que além de serem bruxas, têm um preconceito a mais pelo fato de elas serem pretas. E ela também vai fazer um curso sobre isso, ela vai contar um pouco disso também. Então, Dandara, como começou essa ideia? Por que você quis pesquisar isso dentro de um universo que daria para pesquisar tantas outras coisas? Me conta um pouco como foi. Sim, então, eu sou historiadora, né? E aí eu estava já na faculdade de História e durante o curso que eu tive contato com os arquivos do Tribunal da Inquisição. Para quem não sabe, a Inquisição foi um tribunal régio-religioso, né, que funcionou até o século XVIII, mais ou menos do século XII até o século XVIII, e que estava, né, essa instituição estava destinada a perseguir os crimes de fé. Dentre os crimes de fé considerados, né, nesse período histórico, tanto dentro da Igreja Católica, né, como também para os tribunais laicos, né, a Inquisição estava ligada à Igreja Católica Apostólica Romana e aos reis europeus. Mas as bruxas não foram só perseguidas pela Inquisição, foram também pelos tribunais laicos dos países protestantes, né? Inclusive, grande parte do imaginário que a gente tem sobre isso nos filmes, nas séries, né, nos desenhos infantis, nas histórias infantis, tem a ver com essa perseguição que aconteceu na Inglaterra, né, ali no geral na Grã-Bretanha, Irlanda, né, que foi bastante mortífera também, né? Então eu me deparei com esses arquivos da Inquisição, a Inquisição tem até hoje, né? Existiram várias inquisições, né? Estavam ligadas aí aos países europeus, mas eu me interessei particularmente pela Inquisição Ibérica e dentro dela a Inquisição Portuguesa, né? Porque como país colonizado de Portugal, né, que somos e fomos durante muitos séculos, eu estava muito interessada em saber como que essa instituição agiu aqui no Brasil. Então a gente tem até hoje, né, o que a gente chama do arquivo da Torre do Tombo, que fica lá em Lisboa, né? É um arquivo enorme, ele já está digitalizado, então isso é inclusive uma vitória, né? Porque isso torna democrático esses documentos, esses arquivos, esses saberes. Então, hoje você pode acessar o site da Torre do Tombo e você consegue acessar tudo isso. E é um manancial, assim, muito vasto de documentação, né? Então, eu sempre brinco que se tem uma coisa que a gente herdou dos portugueses foi a burocracia. E dentro de burocracia, a gente tem muito papel. Eu sempre dou o exemplo do Detran. É só a gente imaginar o Detran, acho que o Detran é fácil para todo mundo visualizar, que a gente morre de raiva, né? Da burocracia, esse sistema cartorial que a gente tem, enfim. A gente tem uma burocracia gigante, grande parte também da corrupção vem da burocracia e a quantidade de papel que a gente produz. Bom, tem os efeitos negativos, mas eu acho que um dos efeitos que a gente possa considerar como positivo é porque isso deixou para a gente um arquivo, uma memória de arquivo desse período, que obviamente não é um arquivo qualquer, é um arquivo escrito por homens para homens. Que homens? Homens que estavam destinados a perseguir, criminalizar e violentar as chamadas bruxas feiticeiras. E não só, né? Dentre o escopo lá de crimes da Inquisição estava, por exemplo, a sodomia. Né? O que é a sodomia? É exatamente esse ato sexual, né, fora do canal vaginal, ou seja, a relação sexual fora da heteronormatividade, né, considerada sodomia crime, né, que é sexo anal, né, como eles diriam antigamente no vaso traseiro, que era crime, né, a bruxaria, feitiçaria e uma série de outras heresias, né? Como, por exemplo, a gente teve os cátaros, teve os valdenses, né? Isso é interessante que a gente está com uma série agora que está bem famosa da Netflix, que é a Outlander. Não sei se pronuncia assim em inglês, Mário,
mas é uma série que traz um pouco essa história, Sim. né, dos cátaros e dos valdenses, né? Enfim, traz um pouco essa memória, né, na verdade, todos os grupos que de alguma forma foram dissidentes, né, de todos os grupos que de alguma forma questionaram o poder da Igreja Apostólica Católica Romana e do reinado, né, do rei da época, né? Então esses poderes, uma vez questionados, entravam aí também. Então tem uma série de revoltas que também ficou ali na mira da Inquisição. E os judeus, né, os mouros, todos eles, todos esses grupos estavam ali também. E não poderia deixar de ser diferente também os povos africanos, né, das mais diversas etnias e os povos originários aqui da América, né? Então todos esses estiveram ali, ou seja, um grupo gigante, né? Todo mundo que não fosse homem branco europeu, né, com posses, né? Porque mesmo os homens brancos europeus e essa população europeia que vivia de alguma forma uma religiosidade popular, uma espiritualidade ainda muito influenciada pelos ritos pagãos europeus, também estava na mira da Inquisição. Então, na verdade, a Inquisição tem um recorte aí muito nítido de raça, de classe, de gênero, né? E aí, esses arquivos escritos destinados a nos perseguir, a nos criminalizar, com um discurso de ódio, né? Um discurso misógino, um discurso racista, muito, muito forte, muito grande. E aí a gente entende também a herança, né? De todos esses ismos, né? De todas essas doenças que o ódio traz, que o preconceito traz aí do período colonial até os dias de hoje. Apesar disso, esses arquivos, como eles são muito densos, né? E como a burocracia fazia você ter relatos minuciosos, muitas vezes, das práticas que eram consideradas criminosas, você consegue encontrar brechas nesses documentos, né? E é justamente ali na brecha, né, que eu estou depositando a minha pesquisa, né? As brechas me interessam E muito. aí, antes de você continuar, o que que eles entendiam por bruxa? Quando eles falavam bruxas, feiticeiras, era o que exatamente? Sim, eu acho que uma coisa também que você perguntou antes, né? Acho que uma grande motivação de eu ir para a bruxaria, porque, enfim, são vários crimes, os documentos da Inquisição vastos. Eu sempre me interessei por religião, religiosidade, né? Então, desde o início da graduação, eu estava muito voltada para isso, principalmente porque foi também na minha graduação que eu me iniciei no candomblé. Então, esse é o momento também em que eu, que tive uma infância e uma adolescência católica, encontro, né? Ou como diz um professor, que é o Sidney Nogueira, que também é babalorixá, é o momento que eu sou devolvida, né, à minha raiz civilizatória. É o momento que eu encontro o candomblé ou que o candomblé me encontra, né? E aí esse momento também é um momento em que eu descubro uma outra forma, né, de construir conhecimento, de construir saberes, de entender medicina, de entender mercado, de entender troca, né, de entender valor, de entender poder, né? O candomblé, ele, na verdade, eu brinco fazendo aí um trocadilho, né? Com a Nilma Lino Gomes, que tem um livro que se chama O Movimento Negro Educador, eu brinco dizendo que foi o terreiro educador que me deu uma outra perspectiva de mundo, que me permitiu ser, né? Ser quem eu sou, né? De forma plena, né? O que no catolicismo eu nunca consegui. Então, eu estava muito interessada na religião. E quando eu escuto falar sobre bruxaria, que no meu imaginário estava lá, bruxa quequeia, né? Aquela mulher branca, nariz pontudo, não é isso? Cheia de verruga, feia, com caldeirão, chapelão, cozinhando criancinha, que é muita história também da Chapeuzinho Vermelho, né? E de outros contos aí infantis, né? Traduzidos já aí dentro do capitalismo. Quando eu vejo esse tema da bruxaria e eu penso que mulheres pretas, né, tanto as africanas como as descendentes, as que já nasciam aqui no Brasil, quanto também as indígenas, foram processadas por bruxaria e feitiçaria, na verdade, o grande número de processos de bruxaria e feitiçaria relativos ao Brasil colonial tem a cara, a cor dessas mulheres, eu fico muito curiosa. Né? Então, a partir desse momento, eu sou instigada, principalmente porque, ao mesmo tempo, eu estou vivendo no século XXI, esse processo que é o da demonização e criminalização das religiões de matriz africana, que a gente tem durante toda a história, né? Então, eu, como uma mulher de terreiro, comecei a vivenciar ainda mais essa experiência, né? De sentar no ônibus, por exemplo, quando eu fui iniciada
a gente fica de branco, né? Usa um pano nas costas, que tapa também a região dos seios, que a gente chama de pano da costa, um ojá, né? Que é o turbante. Então as pessoas se levantavam do meu lado no ônibus, né? Eu sentava, eu me lembro que eu fiz a UF, né? Eu sou do Rio de Janeiro, fiz a Federal Fluminense, e as pessoas, eu entrava no ônibus e as pessoas se levantavam. As pessoas saíam do meu lado no ônibus, né? Então, isso para mim foi muito forte. Quando eu estava com os meus filhos de conta, até mesmo dentro da universidade, que no meu imaginário ainda, né, juvenil e encantado dos meus 18 anos, seria um lugar receptivo a quem eu era ou a quem eu estava me conectando naquele momento, foi muito hostil. Então, eu comecei a ouvir essas narrativas. As pessoas já me chamaram de bruxa na rua, né? Olha ali a bruxa, é a bruxa, ou então a mulher do diabo, né? E aí, isso tudo ia mexendo comigo, ao passo em que, como eu sempre digo, que a gente sempre escolhe temas de pesquisa que tem a ver com quem a gente é, sempre, é o que nos mobiliza internamente, foi quando eu cheguei na narrativa, nessas narrativas, e cheguei na história dessas mulheres, que obviamente não estão na história oficial, né? Não estão na história hegemônica. A gente tem os arquivos de história oficial, do que a gente chama de história enquanto ciência, enquanto cadeira, né, acadêmica, são muito masculinos, né? Então a gente ainda tem uma história que é contada por homens para homens. As mulheres, né, como diz algumas historiadoras, são sombra tênue nessas histórias. Elas não aparecem, elas são invisibilizadas. Pessoas negras, então, totalmente, né? Então, a narrativa que a gente tem padrão ou é a narrativa da escravização, aquelas pessoas que ficavam ali sentadas apanhando no tronco, né, que tem um pouco também da coisa do coitado, né, da pena, que é muito perigosa, né, porque nos tira agência, nos tira poder. E aí, quando eu vou para esses arquivos, eu consigo perceber que falar de bruxaria não é apenas falar de um processo violento, de criminalização, de demonização e de perseguição, mas é falar principalmente de poder. Não à toa, essas mulheres foram tão perseguidas, né? Elas representavam um sagrado não oficial, um poder não oficial. E para uma sociedade controladora e opressora como a que a gente vive, é impossível você ter autonomia de saber, autonomia de espiritualidade, autonomia sobre os corpos, que era tudo que essas mulheres estavam fazendo. Grande parte do que eles chamam de bruxa, né? E aí podia ser chamada de bruxa, na verdade. Qualquer mulher podia ser considerada bruxa, né? E isso ficou muito nítido, principalmente a partir de uma obra que muitas pessoas conhecem, que é bem famosa, que é O Martelo das Feiticeiras, o Maleus Maleficarum, né? A partir do Martelo das Feiticeiras, que está traduzido, né, para o português Na Rosa dos Ventos, para quem tiver interesse, essa é uma obra escrita por 2 inquisidores. Esses 2 inquisidores, eles escrevem nessa obra que se tornou a grande bíblia dos homens que perseguiam feiticeiras. Então, era o livro referência. Existiram outros livros, mas esse se tornou o livro padrão, a grande referência de quem queria perseguir as bruxas, né? E nessa obra, eles escrevem, né, com todas as letras, né? As mulheres são mais propensas ao crime de bruxaria, por serem de um sexo débil, né? Por serem mais propensas a pactuar com o diabo, né? Então, ali tinha uma misoginia enorme, porque eles falavam que as mulheres eram mais débeis, que as mulheres não tinham condições de construir ideias e pensamentos, que mulheres não conseguem fazer discernimento, né? Então, tem tudo isso escrito ali, que elas são as loucas, que elas só agem pelos impulsos e pela emoção, que são as mulheres que impedem os homens de viverem plenamente a sua espiritualidade. Então, eles vão desde Eva até os exemplos da época do século XVII para dizer isso, né? Então, essa é uma obra que marca muito esse lugar da bruxaria como um delito, primeiro, como um delito, né? E aí, mais um pouco para frente, eu posso falar um pouco sobre isso. Bruxaria não foi sempre crime, né? Isso foi algo, né, construído. Então, primeiro, traz a bruxaria como um delito e depois como um delito majoritariamente feminino, né? E o terceiro elemento que bruxaria inclui o pacto com o diabo, né? Então a gente ficou com esse imaginário, bruxaria enquanto crime, enquanto delito, enquanto algo do mal, enquanto algo horrível, a bruxa é horrorosa, né? É esse o imaginário que a gente tem, né? A bruxa é horrível, a bruxa faz mal, a bruxa come criança, né? E
a bruxa é mulher, né? Quase sempre, não uma mulher qualquer, né? A bruxa, ela quase sempre é uma mulher que tem algum tipo de autonomia. Não à toa, as imagens que a gente tem construídas são das mulheres mais velhas e viúvas. Elas moram sozinhas. Olha, vamos lembrar da Chapeuzinho Vermelho. Qual é a bruxa da Chapeuzinho Vermelho? Ela está morando na floresta numa casa sozinha. Ela é mais velha, ela não tem os tutores masculinos. Quem são os 3 tutores masculinos principais, né? Primeiro o pai, pós-puberdade, né? O marido e depois Jesus Cristo. Ou seja, ou você tem nessa época, né, menos de 12, 10 anos e está sob tutela do seu pai, ou você casa, vai para o marido, ou você vai ser freira. Então, se você é uma mulher adulta que menstrua e você, né, não está dentro desse espaço tutelar masculino, você é uma ameaça, né? Então, são essas mulheres principalmente. E dentro dessas, né, a gente vai nivelando, né? O cone vai subindo. Dentro dessas, as que eram responsáveis por algum espaço sagrado de conhecimento, né? Então, incluem-se as mulheres que são as curandeiras. Grande parte dos processos de bruxaria e feitiçaria está ligado à cura, né, a processos de cura, as pessoas tentando curar outras pessoas, e aí existiam mulheres mesmo que coletivamente eram responsáveis por isso, eram aquelas mulheres referências dentro das suas comunidades por fazer isso, né, por ter esse saber adquirido ao longo aí de séculos, e as parteiras, né, que aí é a profissão criminalizada por excelência pela Inquisição, as parteiras. Porque imagina, né, para uma época em que você não tem um avanço, né, de uma ciência europeia, né, deixando aqui bem, né, recortado, muito grande, essas mulheres que conseguiam, primeiro, né, esse corpo feminino já eivado de contradições, segundo esses homens da época, né? Como é que essas mulheres sangram? Eu tô falando mulheres com útero e que sangram, porque nessa época, imagina, né? Só se compreende mulheres dentro disso, né? Não é hoje, né? Hoje a gente fala pessoas que menstruam no geral, né? Mas a gente está falando de mulheres cis, que eram o que eles consideravam mulheres nesse período. Então, imagina, essas mulheres sangram todo mês, não morrem, e elas são capazes de gerar a vida. E existem outras mulheres que as conduzem para fazer isso bem, né? Então, isso era, de fato, algo extremamente amedrontador. Esse corpo feminino cíclico, né, que possivelmente não poderia ser controlado. E aí, quando você vai para as descrições medonhas, falando dos corpos femininos, está tudo ligado ao controle, né? Ou seja, essas mulheres débeis, incontroláveis, a palavra incontrolável, né? A própria palavra louca, né, tá muito ligada a isso, né? Algo que a gente quer controlar, mas a gente não sabe como. A gente não sabe nem como funciona, né? Então, isso era uma questão, né? E as tensões sociais, né? Bruxaria, feitiçaria, magia, existe toda a história da humanidade desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, hoje a gente tem um vocabulário, muitas vezes, para falar de bruxaria e de feitiçaria, que está muito ligada às pessoas negras aqui no Brasil, porque a gente vive um racismo, né? Um racismo estrutural. Dentro desse racismo estrutural, a gente teve uma criminalização muito forte de todas as outras culturas e saberes que não fosse essa europeia, né? Então, o homem europeu branco ocidental, ele é egóico, ele se coloca como sujeito e vê os outros como objeto, né? Como mercadoria, como foram vistas as pessoas escravizadas. Então, para justificar a escravização, usou-se a religião. Era preciso escravizar essas pessoas para elas se cristianizarem, porque se cristianizando, o diabo seria afastado da vida delas e elas poderiam ser um pouco melhores, porque elas não eram nada, né? Então é exatamente essa visão, né? E aí você pega toda essa referência dessas culturas, né, não europeias, tanto as africanas como as indígenas, né? E você demoniza e criminaliza. Você precisa fazer isso para justificar a escravização, para justificar a colonização. Vamos lembrar que a gente está num período que é religioso, que é cristão. Então, assim, ainda que a violência fosse absurda, sistemática, eles precisavam justificar essa violência de alguma forma. Então, eles vão usar a religião para justificar. Por isso que tem lá o mito de Cã, que diz que os povos africanos nascem degenerados, né? Eles vão usar a própria Bíblia para justificar a escravização, a perseguição e a violência a esses povos, né? Então, todo o espaço sagrado, toda a espiritualidade, toda a medicina ancestral desses povos vai ser reduzida ao seu potencial para o mal. Vai ficar refém dessa lógica binária e dicotômica que quer demonizar, que quer perseguir, que quer criminalizar, né? E aí, no Brasil hoje, a gente ainda tem uma herança muito forte disso, principalmente por algumas denominações religiosas, né?
ditas genericamente evangélicas, né, que estão ligadas a alguns segmentos, principalmente neopentecostais, que vão dizer isso. Quando a gente olha para as faixas na porta dessas igrejas, está lá, né? É o exorcismo, é o desencapetamento total, e você tem escrito contra mal olhado, contra macumba, contra feitiço, contra bruxa. Esse vocabulário está lá. Então, para a gente aqui, né, no nosso imaginário, bruxaria virou sinônimo de macumba, que é sinônimo de quê? Da religiosidade de matriz africana. E aí é importante dizer isso. Magia, feitiçaria, bruxaria existem em todas as sociedades, desde o mundo antigo, desde que a gente se entende por mundo, né? Inclusive, essa ideia de reduzir a bruxaria como algo maligno também é uma construção que está datada na história. Porque bruxaria, feitiçaria não era algo ruim. Pelo contrário, as bruxas, os feiticeiros, que aí não está só ligado ao feminino, ainda que a gente veja, né, que majoritariamente esse lugar de conhecimento ancestral, espiritual, está ligado ao feminino, está ligado às mulheres. São as mulheres em muitas sociedades que dominam isso, mas não é só das mulheres. Existiam muitos homens, né, muitos feiticeiros, muitos magos, eram muito respeitados, procurados pelas pessoas para cura, procurado para as colheitas, para melhorar as colheitas, para trazer fertilidade à terra, procurados para mediar tensões sociais. Por exemplo, por que bruxa no imaginário dos contos aí infantis é a comedora de criancinha? A gente tem um processo nessa época de infanticídio que é gigante. Primeiro, as crianças morriam muito. Morriam ao nascer, né? Por uma série de condições mesmo, né? De entendimento aí desse corpo, por não ter, né, algum desenvolvimento de algumas tecnologias que impedissem isso. Né? Então, você tinha uma morte, né, na Europa de crianças muito grande. Dentro dessa morte de crianças, você tinha tantas outras crianças que nasciam e elas eram muitas vezes assassinadas. E aí você tem uma questão que é social mesmo, que é muito grande, né? Da fome, da peste negra, né? E aí a tal da peste negra lá no século XIII, XIV, né? Vai dizimar grande parte da Europa. Então você tem muitas epidemias, a gente está vivendo o coronavírus agora, né? E a gente fica assustadíssimo, porque no nosso século é a grande epidemia mais mortífera do nosso século. Mas a gente tem aí um monte na história dessa Europa de epidemias, né? Que dizimaram mesmo, né? Milhões de pessoas, né? Então, você tem uma questão que é, muitas vezes, matar essas crianças, né? Algumas, inclusive, também frutos de abusos e de estupros, era uma solução para essa sociedade. E aí, mas como que você justifica isso? Que é muito feio, né? Muito feio você dizer que mata a criança, né? Uma sociedade cristã, religiosa, né? Que está ali, né, no meio desse ser. Então, dentro desse mundo cristão, principalmente, você vai responsabilizar pessoas por isso. Você vai responsabilizar uma figura, que é a figura da bruxa. Você vai criar bodes expiatórios que deem conta de assumirem problemas e questões que são coletivas e que as pessoas não têm uma resposta lógica. Então as pessoas jogam isso por uma resposta religiosa e, mais do que isso, joga isso por uma fonte de mal que está humana, né? Que é humana, que você pode ver, encarar e, inclusive, violentar para se sentir um pouco melhor. Nada diferente do que a gente faz hoje, né? Para a gente ver que a gente tem muito mais continuidade do que rupturas ao longo da história, né? Por isso que história é importante, né? Então, hoje, quando você diz que fez isso e aquilo porque tem pacto com o diabo, porque estava com o diabo, porque foi o diabo, quem causou isso na sua vida foi o diabo, você faz a mesma coisa, você encontra, né, uma resposta para a problemática do mal reduzida a uma figura, a um símbolo. Quase sempre esse símbolo ele não age sozinho. Sim. Ele está aí dissolvido entre os humanos e as humanas. Falei peça. Desculpa. Não, mas foi ótimo. E isso eu achei interessante que você falou, que outro dia eu estava pensando, claro que com guardadas as proporções, mas acaba tendo muito a ver que hoje tem essa coisa do cancelamento, né? Então parece também que a pessoa faz alguma coisa e vira uma história que a gente nem sabe se é bem isso, às vezes a pessoa não tem nem como se defender e acabou a vida da pessoa, né? É uma forma, ela não é queimada na fogueira literalmente, mas ao mesmo tempo ela é. Né? Conforme com que ela trabalha, ela não consegue mais aparecer nas redes sociais, né? Esse tipo de coisa. A gente faz um linchamento, né?
pessoal ou virtual, né? E assim a gente acha que está resolvido, né? Então, isso é muito complexo, né? Então, assim, bruxaria, feitiçaria e magia é feita por todo mundo há muito tempo. O diabo nasceu muito depois. O diabo foi criado muito depois do que a bruxaria. Já existiam bruxas, feiticeiras, feiticeiros e magia muito antes do diabo, né? Então, o diabo ele é posterior. O diabo tem 2021 anos, né? Enquanto as bruxas têm muito mais. Estão aí junto com a história da própria humanidade, né? E a bruxaria, enquanto criminosa, também, né? Isso não é algo que tá dado, né? As bruxas eram, inclusive, mulheres temidas, tinham um lado de serem temidas, por um lado, mas temidas e, ao mesmo tempo, respeitadas, porque são figuras de poder, né? Eu acho que isso é muito importante da gente recuperar, assim. Que poder é esse, né? Um poder, né, de autonomia de saber, um poder de autonomia de espiritualidade, um poder de agência, né? E aí uma das coisas que eu defendo no Sabá do Sertão, que é esse livrinho aqui, que é fruto da minha dissertação de mestrado, é exatamente isso, é mostrar como que a feitiçaria, como que a magia foi uma forma de resistência ao sistema escravista no Brasil colonial. Né? Então, assim, para além da formação de quilombo, para além, né, da reunião em irmandades religiosas negras, né, para além das fugas, para além das revoltas, para além dos suicídios, né, que isso é uma coisa que a gente fala pouco, a gente teve a magia, a feitiçaria como uma tecnologia, um instrumento de resistência ao sistema escravista. Então, a gente vai utilizar isso para resistir a essa violência opressora, né? Tanto no sentido de nos curar fisicamente e espiritualmente desse processo horroroso de violência sistemática, né? Que é uma violência tanto física quanto também emocional, espiritual, né? Enfim, de várias ordens, como também como vingança, né? Então a feitiçaria, a bruxaria, a magia, o conhecimento sobre erva, sobre raiz, sobre botânica, sobre corpo, sobre tempo, sobre terra, foi utilizado sim como vingança, como proteção, né? Como forma de legítima defesa aí para essa violência que a gente passou. E nós somos herdeiras. Nós somos herdeiros dessa magia, né? Então, acho que é importante resgatar isso para a gente entender também qual é o nosso poder e a nossa responsabilidade hoje em defender essa magia, em destruir os mitos estereotipados, criados para criminalizar e que são racistas, são misóginos, são fóbicos, né? E para a gente conseguir defender esse espaço, né, que é o espaço da nossa autonomia. Nossa, que maravilha! E eu te interrompi uma hora que você ia contar uma coisa, é que daí eu falei, nossa, se eu não falar com ela agora, ela vai muito longe. Porque a primeira vez que eu ouvi você falando desse livro, né, quando a gente se encontrou naquela oficina maravilhosa da Bianca Santana, eu lembro de você falando que nos depoimentos que para pesquisar você tinha que encontrar palavras que alguém não tinha entendido e portanto não traduziu ou deixou lá como a bruxa falou. Como é que foi isso assim? Sim, então, justamente, apesar desses documentos eles serem a visão do colonizador, né, a visão desses homens, né, violentos, né, dispostos a perseguir essas bruxas, essas feiticeiras, esses bruxos e feiticeiros também, tem muitos processos com os homens também, né, eu falo das mulheres porque elas são a maioria, e eu também estava muito interessado nesse recorte de gênero, né, de entender também essa conexão das sociedades do mundo antigo com hoje, né, mas os homens também, grande parte dos pajés, né, esse lugar da pagelança, né, que é masculino, né, e para algumas etnias de povos originários, né, então estavam todos ali criminalizados, né. E aí, dentro desse processo burocrático de compilação, porque como que funcionava? O Tribunal da Inquisição, ele tem um método que é judiciário, né? Inclusive, dentro do nosso sistema judiciário hoje, a gente ainda utiliza esse método, que é o método dos tribunais da Inquisição. Então, quem faz direito vai saber do que eu estou falando, porque eles estudam Inquisição, né? Advogados e advogadas sabem bem disso, né? Então, como que funcionava? Primeiro, você precisava de uma denúncia ou de uma confissão, né? Grande parte do material que vai mover o tribunal são as denúncias, porque você tem um número muito maior de denúncias do que de processos em si. Uma denúncia, ela pode virar um processo ou não.
No geral, eles não tinham condições mesmo, de estrutura, de transformar toda a denúncia num processo, né? Porque isso significava também um gasto de dinheiro, né? Uma equipe que você mobilizava para estar ali cuidando do caso, você encarcerava as pessoas, né? Então, tem gasto. Tudo isso é gasto, né? Então, é dispendioso. A Inquisição é muito cara, é muito dispendiosa. Não à toa ela vai acabar no século XVIII. Um dos motivos tem a ver com isso. Não porque eles deixaram de ser preconceituosos ou de querer matar os nossos corpos e destruir a nossa existência, mas porque era caro. E aí fica mais barato você jogar as mulheres para o lugar da loucura e da esquizofrenia, que é o que a ciência do século XIX vai fazer. Então, as bruxas, elas ficam desacreditadas, isso tudo vira historinha para boi dormir, mas você tem um outro lugar para colocar as mulheres, que é o lugar da loucura, né? Então, elas não são as bruxas, mas elas são as loucas, as esquizofrênicas, né? E aí a gente sai dos cárceres da Inquisição para ir para os manicômios, para ir para os hospícios, né? Não só mulheres, como pessoas negras também. A gente sabe aqui no Brasil que um dos grandes instrumentos de tortura e de genocídio da população negra é o espaço psiquiátrico, né? A gente tem aí grandes genocídios que foram feitos através desses hospitais psiquiátricos, né? Onde pessoas negras são colocadas, torturadas e assassinadas, para além do cárcere, né? Para além da morte da bala, né? E etc. Então, você tem um processo que se essa denúncia ela vira um processo, você chama as testemunhas, se escuta as testemunhas, você tem o inquisidor responsável, você tem ali, né, os funcionários aí da malha da Inquisição que vão estar agindo dentro disso para ouvir as testemunhas e chegarem à conclusão de que realmente é um caso de heresia. E é interessante, Mário, porque heresia vem do grego. No grego, heresia significa escolha. O cristianismo vai transformar uma escolha num erro de fé. O cristianismo vai transformar a escolha no erro. Ou seja, você escolher é você errar. Aí é isso, tem totalmente a ver com a autonomia. Eu chego a ficar até arrepiada quando eu falo isso, porque os gregos usavam a palavra heresia, aireses, né? Não vou saber pronunciar. Significava escolha. É uma pessoa que faz uma escolha. Muitas vezes uma escolha diferente da escolha dos demais, mas é uma escolha, né? E como que essa escolha vai virando crime, né? Então você vai criminalizando o poder e a possibilidade de escolher. Aí a partir do momento que vira um processo, que se instaura um processo, essa pessoa, ela é ouvida, em primeiro lugar, né? O réu ou a ré, eles são ouvidos. Aí é interessante, porque no início do processo você tem as pessoas dizendo, não, eu não... Porque assim, o que a Inquisição quer saber, principalmente, né? A Inquisição já percebeu ali que tem algo que é feitiçaria, magia, né? Porque está fora do espaço sagrado da igreja, né? Está fora das práticas que são definidas pela igreja enquanto sagradas, né? A linha é muito tênue entre o sagrado e o profano. Quem é que decide? Quem está no poder. Quem está no poder vai dizer o que é sagrado e o que é profano. Às vezes é igual, né? Eu fico brincando dizendo que as freiras viviam tendo transes, né? As freiras tinham muitos transes. Algumas vezes esses transes eram identificados enquanto pacto com o diabo e outras vezes eles eram identificados enquanto milagre de Cristo. O que separava o milagre do pacto com o diabo? O poder, porque eram homens, né, diretores aí, né, que estão aí nesse lugar privilegiado, né, de decisão dentro da igreja, que vão olhar para um caso e dizer: é o Cristo, é um transe milagroso, né, é o poder de Cristo agindo. E outros vão dizer: é o diabo, né? Então, quem decide, né? Quem decide é sempre um poder externo e arbitrário, né? Que vai dizer, que vai qualificar esses crimes. Mas as pessoas no início, elas dizem o quê? Não, eles querem tirar dessas confissões o pacto com o diabo. Eles querem que essas mulheres, esses homens, eles digam: eu fiz o pacto com o diabo. Porque assim eles comprovam a tese dele, de quê? De que toda bruxaria, magia e feitiçaria tem a ver com o pacto com o diabo. Ou seja, não é essas pessoas que têm o poder, não é essas pessoas que têm conhecimentos vastos. É o diabo que dá o conhecimento para elas e para eles. Então, mais uma vez, é colocar a gente num lugar que é esse lugar da não agência, que é esse lugar da burrice, que é esse lugar do ser menor. Né? Então, não são essas pessoas que têm muito conhecimento. Imagina, é o diabo. Aí o diabo é que sopra no ouvido delas e deles os conhecimentos que eles verbalizam, vocalizam.
No início, ninguém diz que faz pacto com o diabo. Isso é muito difícil. Raríssimos os processos em que a pessoa estava lá dizendo, fiz o pacto com o diabo. Quando você tem isso, você já tem no final da Inquisição do século XVIII, e aí eu tenho uma explicação ótima para isso, que a Inquisição passou mais de 4 séculos, a Inquisição Ibérica, falando do poder do diabo. Chega no século XVIII, a gente acha mesmo que o diabo tem muito poder, e as pessoas, inclusive, querem mesmo falar com o diabo para resolver com eles as coisas que os santos não estão dando conta, que Jesus Cristo não dá conta, né? E há quem faça, como as mulheres aqui desse livro, né, de um dos casos que eu analiso, que é exatamente de entender o diabo num lugar subversivo. Ou seja, se esse senhor de engenho que está me escravizando carrega um brasão que tem uma cruz e ele diz que está fazendo isso em nome de Deus, o diabo não é tão ruim assim. Ruim é Deus. Então, assim, não é difícil a gente entender essas lógicas, né? Mas, no início, principalmente no século XVI, você não tem ninguém dizendo que fez pacto com o diabo. Pelo contrário, as pessoas às vezes não sabiam nem quem era o diabo ainda. Principalmente as pessoas de classes mais populares, as populações mesmo, né? Que vivem no campo, que mal sabem o catolicismo, que o catolicismo chega ali de forma periférica, através de pouquíssimas igrejas, né? Que dirá saber quem é o diabo. Enfim, só que ao longo do processo, por exemplo, 2, 3 meses de arguições, de tortura, porque a tortura era um mecanismo institucional da Inquisição, né? Você podia utilizar a tortura, inclusive tem um museu, né? Tem vários museus que você tem os instrumentos de tortura que são horrorosos, né? Depois de muita tortura, depois de muita sofrimento, encarcerados, essas pessoas vão dizer, tá, fiz sim, fiz o pacto com o diabo falou para mim tudo, né? Porque era isso que eles queriam. E aí tinha uma outra coisa, se a pessoa confessasse o seu crime, ela podia se livrar de uma punição pior. Se ela confessa, se ele confessa, ele diz, confessa o que os inquisidores querem ouvir, essa pessoa conseguia se livrar. Nada diferente de hoje, né, gente? Sim. Delação premiada, né? Nada diferente. Se você confessa, se você assume, e mais, se você assume e entrega a outras pessoas, você consegue livrar sua barra um pouco melhor. Algumas pessoas fizeram isso. E aí elas tiveram penas? Tiveram. Primeiro que só estar encarcerado já é uma pena horrorosa, está sendo torturado. Mas fora isso, tinha outras penas. Só que essas penas, elas são mais espirituais, a pessoa pode ficar um pouco presa, podia ser degradada, né? Ou seja, enviada de volta para Portugal, se fosse português que estivesse aqui na colônia, etc. E aí, só que muitas não, muitas se recusaram a fazer isso, né? Muitos se recusaram. E aí são os réus, as réis que eles dizem que são tenazes, né? E aí a esses chega ao cúmulo, né? Que é a fogueira, né? Que é a pior punição, né? Mas tem várias outras antes disso também. Então, essas pessoas, elas vão ali ao longo do processo descrevendo o que elas fizeram. Então, no início, elas vão dizendo, inclusive com a sua própria língua, em se tratando de mulheres negras africanas, indígenas, ou das que já nascem aqui, né, negras, né, descendentes aí, né, desses povos afropindorâmicos, as pessoas trazem elementos na sua língua, que muitas vezes não tem nem tradução na língua do colonizador, que é o português. Então, as pessoas trazem aquilo na sua língua, né? Elas falam da sua língua. Ah, vocês estavam adorando um ídolo, né? Um ídolo, porque não é Deus, então é o ídolo externo. Que ídolo era esse? As pessoas estão falando o nome desses ídolos, esses deuses, essas deusas, essas forças da natureza que são adoradas por elas, né? E que elas não têm nome para dar na outra língua. Então, isso tudo aparece no documento na íntegra. Porque quando eles não entendiam alguma língua, alguma expressão, eles traduzem na íntegra isso. E tem um outro detalhe, que é quando eles acham que são expressões indecorosas, né? Coisas indecorosas, perseguidas. Que aí eles escreviam em latim. Então, não escrevi em português, escrevi em latim, que era só para quem entendia o latim, que nessa época, né, um minúsculo da população, conseguia entender e ter acesso ao que estava ali, né? Então, é dentro disso que você acha um monte de linguagens africanas, um monte de expressões de línguas africanas, um monte de expressões de línguas de povos originários, né? E aí a gente vai montando um pouco esse quebra-cabeça bem na brecha do que essas populações estavam fazendo, né? Que é isso, estavam curando, né? Estavam cuidando da cura, da sua cura espiritual e física, estavam cuidando de trazer as crianças ao mundo, né? Muitas parteiras, e estavam também se protegendo da violência escravocrata. Que maravilha! Nossa, que trabalho, hein, Dandara? E aí você vai dar esse curso essa sexta-feira agora, sobre esse assunto aí. Sim, na sexta-feira eu estou com vagas abertas para o curso Bruxas Pretas, entre o racismo e a resistência,
A gente vai lá do século XVII até o século XXI, porque, gente, isso não está distante da gente, não só por conta da demonização e criminalização que as práticas e as espiritualidades de matriz africana ainda sofrem, né, nos dias de hoje, como também em outros países. Na Índia e na África, você tem, inclusive, grupos que estão sendo formados para destruir as bruxas e feiticeiras, né? Então, esses grupos, eles perseguem mulheres responsáveis pelo espaço sagrado dentro das suas comunidades. Isso é muito sério, né? E a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Perseguir as mulheres está dentro do projeto capitalista, que é, na sua essência, racista e misógino, né? E fóbico, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco desse racismo, vai falar um pouco de como isso está no século XXI, de forma amedrontadora, né? A gente precisa trazer esse debate. Tem uma coisa muito interessante, Mari, acho que para falar também, é que as pessoas, a gente é muito inteligente, enquanto gente, a gente é inteligente e a gente é muito mais, a gente se movimenta muito mais rápido do que as instituições, né? Então as pessoas começaram a usar também o Tribunal da Inquisição aqui no Brasil colonial como um instrumento também, né? A manipular o tribunal no sentido de usar o tribunal como instrumento das tensões sociais que existiam na sociedade colonial. Então, por exemplo, eu tinha uma briga com você, ficava com ódio de você, eu ia lá fazer uma denúncia sua na Inquisição. Isso aconteceu muitas vezes, né? E muitas vezes o tribunal conseguia perceber isso, outras vezes não, né? Porque, na real, quase todo mundo estava fazendo heresia. Não tinha quase ninguém, a não ser, né, quem estivesse lá nos escalões da igreja, que não fosse herege, porque dentro do que a igreja considerava heresia, incluía todas as práticas de religiosidade popular. Né? Então, era praticamente impossível, né, as pessoas não estarem fazendo heresia, ainda mais, né, dentro de uma terra que era estranha e hostil a muitas dessas pessoas. Aos africanos escravizados, trazidos nos navios negreiros, aos europeus que vinham para cá reconstruir sua vida, ou enfim, vinham lutar aqui também pelo seu pedaço de terra, né? E os próprios povos ameríndios estavam sendo genocidados, né? Então você está numa terra de conflitos, de violência extrema e aguda, em que magia é sim estratégia de sobrevivência, né? Então, as pessoas usavam isso e tem muitos processos de mulheres que vão simular algum crime grave para a Inquisição para serem encarceradas. E aí eu comecei a perceber isso na documentação, e aí a gente chega a uma coisa que é amedrontadora, né? Algumas dessas mulheres, elas vão simular, às vezes vão mentir, outras vezes elas vão mesmo cometer algumas heresias. Tinha algumas heresias que eram mais graves que as outras, né? Por exemplo, você pegar a hóstia sagrada da igreja, você roubar, furtar a hóstia sagrada, era considerado um crime gravíssimo, né? E as pessoas faziam muito isso, porque as pessoas pegavam a hóstia para somar as suas magias aos seus rituais. Ora, quer algo mais mágico do que a Santíssima Trindade? A Igreja Católica é eivada de magia. Água benta, Santíssima Trindade, defumador. Então as pessoas olhavam, o corpo e o sangue de Cristo ali é uma coisa poderosíssima. O padre estava dizendo isso na missa, que todo mundo era obrigado a ir. Então as pessoas roubavam aquela partícula sagrada para poder somar suas magias, as suas feitiçarias e torná-las ainda mais potentes. Porque diferente da visão cristã europeia, as outras espiritualidades não tinham uma construção de saber que via a magia do outro como concorrência, como inimiga. A magia do outro é mais uma, tão potente quanto a sua, que pode inclusive ser somada para resolver os problemas. Aí a gente entende a religiosidade popular, que até hoje é assim. Né? A pessoa vai na igreja, a pessoa vai no terreiro, a pessoa vai na Umbanda, a pessoa vai no Kardecismo. É isso. A magia do outro, ela é mais um nicho de poder. Ela não é o outro não é o inimigo. Isso é uma construção europeia, ocidental. O outro não é um inimigo. O outro é diferente e tá tudo bem. Tá tudo bem ser diferente, né? Inclusive eu posso aprender e trocar. Africanos e indígenas trocaram muita magia. O que a gente faz hoje dentro dos nossos terreiros, de Umbanda, de Candomblé, de Codó e de Jurema, tem tudo a ver com isso. É uma troca incessante, né? Dessas potências, dessas magias somadas. Então as mulheres, elas faziam e simulavam muitas vezes isso para serem encarceradas. Aí você pergunta, nossa, mas para que uma pessoa ia querer ser encarcerada? Para fugir da violência doméstica. Eu estou falando de mulheres brancas, europeias, senhoras de engenho, que para fugir da violência doméstica dos seus maridos, simulavam crimes para serem presos pela Inquisição. Gente, isso não é pouca coisa, né? Para uma pessoa preferir um cárcere da Inquisição, que as descrições são horrorosas, né, de como eram esses espaços, do que ficar dentro da sua própria casa, né? Então, eu acho que esses documentos eles trazem muitas coisas ricas para a gente.
trazem muitas informações relevantes que é interessante a gente saber. E aí o link para inscrição do curso tá lá na biografia da minha página. Para quem não sabe o que é biografia, né? Esse negócio de link na bio, é a primeira, né? É a página inicial ali, né? O corpo da página inicial da gente tem uma parte que dá para botar um link, geralmente fica azulzinho. Então ali tem o link de inscrição para o curso. Vai ser das 17 às 21 horas. Esse curso é principalmente sobre a gente se fortalecer. É isso. Para além das narrativas de violência, de sofrimento, de cura e de dor, que são importantes sim que a gente traga à tona na memória, né? É principalmente para a gente entender o tamanho do nosso poder, por que a gente é tão ameaçadora, né? Isso é muito importante, porque esse poder está dentro da gente. Se a gente acredita em ancestralidade, ele está até as últimas células dentro de nós e nos ajudando também a passar pela situação complexa e difícil de hoje. Maravilha, Dandara. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já ia quase esquecendo de tirar a sua carta aqui, que é o nome desse programa, qual é o seu arcano do momento. Aí você pode falar um número de 1 a 22. 7. Saiu essa carta, As Enamoradas. O que você acha que ela quer dizer? Olha, essa carta às enamoradas, ela é uma carta que eu acho que fala de uma situação que eu acho que é de escolha, né? E a gente falou tanto de escolha, mas eu não sei, as enamoradas sempre vêm para mim como esse lugar um pouco da escolha, só que nesse baralho, eu não acho que isso seja torturante para elas. Eu consigo ver elas um pouco tranquilas com esse lugar um pouco do caos, né? A gente tende a ver o caos também sempre como algo negativo. E hoje é segunda-feira, dia de Exu, que é o rei da encruzilhada, então eu Verdade. olho para as enamoradas e vejo a encruzilhada. Perfeito, né? Tem tudo a ver com essa carta mesmo. Eu acho que ela tem muito a ver com essa conversa, que o tempo inteiro, né? Isso são pessoas que escolheram, nem eram outras coisas, né? Eram outras coisas do que era o vigente, né? Do poder da época. E você aí fazendo esse trabalho tão bonito e outras coisas ótimas que você faz, que não vai dar tempo de falar tudo aqui. Então você, se você não segue a Dandara, faça isso já. É arroba Dandara Suburbana, tudo junto, né? @adandara suburbana, tudo junto. Tá, eu vou deixar aí também o seu endereço e te agradeço muitíssimo. Vou lá no seu curso na sexta e vida longa aí, boa, que maravilha que você faz um trabalho desses, é um trabalho muito necessário para todo mundo, viu? Obrigada Ai, aí por ter obrigada. vindo. Obrigada pela Beijo, querida. oportunidade. Até mais. Beijo, beijo a todos. Até mais, gente.